Queridos, bom dia, como vocês estão? Já estava com saudade de falar com vocês, passamos uma semaninha aí sem manter o contato, mas estamos de volta, tá bom? Passamos um momento aí meio corrido e difícil, mas Deus tem sustentado, tem guardado, tem protegido. E hoje, meditando na palavra de Deus e diante das situações que temos vivido, Deus colocou no meu coração uma mensagem para compartilhar com vocês. E eu gostaria de perguntar para mim e para você: a dor da perda é amor ou é egoísmo? Fica essa primeira pergunta para você. Diante de tantas perdas que temos vivido nesse tempo, o nosso sofrimento, o meu sofrimento, o teu sofrimento, o nosso sofrimento, ele é legítimo? Eu creio que sim, eu creio que ele é um sofrimento legítimo, mas precisamos ter em mente que a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mesmo diante da dor, a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas você pode me dizer, aqui nem mas eu sou um ser humano e eu sinto, eu tenho dor, eu amava essa pessoa. Com certeza nós temos vivido perdas quase que insubstituíveis, né? Porque existem pessoas na nossa vida que nunca serão substituídas, por mais que queiramos que elas sejam, por mais que tenhamos a necessidade que ela seja substituída. Mas o Senhor diz na sua palavra de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E eu gostaria de reforçar esse texto quando diz que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Ali em João 11, 25 e 26, ele diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Queridos, o que consola a mim e consola você é de que Deus foi para o céu preparar um lugar. Jesus veio, morreu por nós, para preparar um lugar para mim e para você. Tem um outro texto que diz que o Senhor foi preparar morada para mim e para você. Se não for assim, Ele teria dito. Então, precisamos crer na soberania de Deus, no poder de Deus e no consolo de Deus, na grandeza e poder do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de trazer uma palavra de fortalecimento para o seu coração, de que a morte do santo, do Senhor, é bem-aventurada. Em Romanos 14 diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Esse deve ser o meu e o seu sentimento. Essa busca de viver para Cristo, ela deve ser vivida diariamente. Ela deve ser vivida minuto a minuto. Essa vida de querer agradar ao Senhor, ela deve ser vivida em todo o tempo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor.
Esse deve ser o meu sentimento e o seu sentimento com relação à nossa vida e com relação àqueles que partem no Senhor. Então há um consolo vindo do Espírito Santo para mim e para você. Mesmo que quando as coisas não aconteçam como eu quero ou você quer que ela aconteça. Porque com certeza nós gostaríamos de ver essa pandemia findada já, ou nem tê-la vivido nesse tempo nosso. Mas o Senhor tem seus planos. Como eu já comentei em alguns vídeos anteriores, todos nós estamos fragilizados de alguma forma, fragilizados emocionalmente, fragilizados espiritualmente, fragilizados fisicamente, debilitados, até mesmo emocionalmente, um desequilíbrio, toda essa disfunção hormonal, sentimental, comportamental, mudou toda a nossa vida. Então, é preciso ter, mais do que nunca, a confiança no Senhor. Porque, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, 21. Então, a gente precisa sofrer, a gente precisa sentir a dor da perda, a gente precisa passar por esse momento, mas... Porque lá embaixo, em Salmos, ele vai dizer assim, Salmos 116 vai dizer, planteia. Mas sabe que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Planteia, chora, sofre. Mas saiba de uma coisa, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É o Senhor que está dizendo isso. E fica uma pergunta para nós, não só quanto ao sofrimento da perda, mas também quanto à responsabilidade de fazer alguma coisa por aqueles que ficam. Por aqueles que não conhecem a Jesus. A gente precisa pedir ao Senhor, eu preciso pedir ao Senhor, Senhor, move meu coração em direção a essas pessoas, que não te conhecem, porque o Senhor leva aqueles escolhidos, aqueles que o Senhor já tem preparado, mas muitas pessoas partem sem conhecer ao Senhor, sem ter uma profunda comunhão contigo. E aí está a minha e a sua responsabilidade, irmãos. Eu preciso pedir ao Senhor a cada dia que me dê forças para passar pelas dificuldades e também poder testemunhar com essas minhas mesmas debilidades e dificuldades, mostrar que o Senhor faz a grande diferença. Que conhecer Jesus, viver a vida com Deus, é um grande diferencial. Porque para todos nós foi determinado pelo Senhor. Um ciclo da vida ela é natural, mas para nós ela não é natural. Para nós humanos ela é uma coisa fora da nossa compreensão. O Senhor disse a concepção. Esse período de vida determinado pelo Senhor. A concepção, período de vida, 30, 40, 50 anos, quem vai determinar isso? E morte. Mas para mim e para você, isso não é natural. A gente tende a entender a morte como uma interrupção
de uma coisa boa que estávamos vivendo aqui, ou de uma coisa muito ruim que estávamos vivendo aqui, né? A gente pensa a morte, a morte é uma interrupção. Se eu estou vivendo um momento muito bom, poxa, Senhor, o Senhor vai me matar agora? Vai me levar agora? Poxa, agora que eu estou vivendo um momento tão bom, como a gente ouviu esses dias, foi um ator falando, eu não estou pronto para morrer agora, eu não queria morrer agora, eu tenho muita coisa para viver. Eu conquistei muitas coisas. Então a gente fica nessa situação de que, não, agora não é o momento de eu partir, Senhor, porque, poxa, o Senhor está interrompendo algo muito bom. E para outras pessoas é uma interrupção de um sofrimento, de vida muito triste. Mas o Senhor vai interromper esse momento triste. Poxa, e isso tudo vai passar e daqui a pouco eu poderia viver uma vida, voltar a uma vida normal. Então a gente fica nessa dualidade de sentimentos. Mas eu queria dizer para você que o Senhor é maravilhoso. Ele nunca nos deixa só. E dizer que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Saiba, meu irmão, que Deus foi preparar lugar para mim e para você. E esses queridos que se vão, ou os que se foram já, estão indo para a casa do papai. E brevemente estaremos lá. Que Deus conforte o nosso coração, que Deus nos encha de alegria, de paz, sabendo de que eles cumpriram com a obra do Senhor, eles serviram ao Senhor de todo o coração, cumpriram com o chamado que o Senhor fez a eles. E que nós tenhamos essa preocupação de caminhar com o Senhor, de também cumprir com o chamado de Cristo e de ser bênção na vida de alguém, de alguma forma. Pranteia, né? Mas saiba que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus diz em Eclesiastes que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então não há nada que vai frustrar os planos do Senhor na minha vida e na vida dos teus filhos. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde e o conforte. Tenhamos a certeza de que Deus tem conduzido todos os nossos passos. Deus tem dirigido a nossa vida, tem carregado as nossas vidas na palma de suas mãos. E que nada acontece sem que Ele permita. Que Deus o abençoe e o guarde, tá bom? Que Deus te faça refletir sobre a vida e sobre a morte, e sobre a sua missão e função aqui na terra. Que Deus esteja mostrando para mim e para você o que precisamos fazer, como precisamos viver para ser bênção na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida do nosso país. Que Deus nos use em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és.
Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Deus. Deus é Deus. Que Deus abençoe você, irmãos, em nome de Jesus. Paizinho querido, eu te louvo e te bendigo por esse momento aqui na tua presença. Conforte cada coração, traga a paz do Espírito Santo, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós, desça com a tua glória nos enchendo, nos transbordando do teu Espírito Santo. Consola-nos e conforta-nos nesse tempo que se chama hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima.